iniciar nessa noite um novo estudo, que é um estudo no livro de Daniel. Vamos estudar o livro de Daniel. E esse é um dos personagens mais queridos da Bíblia. É o Daniel que foi liberto da cova dos leões. É o Daniel cujos amigos foram libertos da fornalha de fogo. E nessa noite nós vamos dar início a esse estudo, começando então com o capítulo 1. E convido você a abrir suas Bíblias, convido você a abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 1, e vamos ler todo o capítulo. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem a habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e de Azarias o de Abdenego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei, e conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias, e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria
e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao primeiro ano do rei Ciro. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela vida do teu servo Daniel, este homem tão precioso aos teus olhos e precioso também aos nossos olhos. E peço que nos ajude nessa noite a entender mais sobre a vida dele e colocar esse exemplo, o exemplo da vida dele e dos seus amigos, como exemplo para as nossas vidas, para o modo como vamos andar neste mundo que o Senhor nos colocou. Nós te louvamos, Pai, pela vida dele e pedimos a sua graça para essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, muito bom, irmãos. Vamos estudar esse livro que é precioso. E eu creio que ele é precioso aos nossos olhos, mas é muito precioso também para você. Você que está sentado, que tem a sua vida secular, normal, tem o seu emprego, tem os seus afazeres, seus estudos. É precioso porque Daniel, ele não era um pastor, ele não era um profeta de tempo integral. Daniel, ele foi um funcionário de carreira. Ele foi uma pessoa que trabalhava para o Estado. Ele não era alguém que Deus tirou, às vezes, de trás da boiada, que Deus tirou de algum lugar e chamou para fazer um trabalho de profeta, mas ele é uma pessoa normal, é uma pessoa que trabalhou a vida inteira. Ele trabalhou 69 anos, depois se aposentou. Quanto que está hoje para se aposentar? Não vale o exército. Uma pessoa normal, hoje, se aposenta, às vezes com 30, 35 anos, né? Tá mais ou menos por aí. Mas ele trabalhou 69 anos, depois se aposentou. Então ele era uma pessoa secular, e é interessante que Deus escolhe exatamente esse personagem para trazer uma das revelações mais profundas do Antigo Testamento. Se você for fazer um comparativo entre o Antigo e o Novo, Daniel é como se fosse o Apocalipse do Novo Testamento. É o livro que fala sobre as últimas coisas. E Deus escolhe revelar essa mensagem tão precisa e tão importante para um homem como você. Uma pessoa que simplesmente trabalha fora e vai para a igreja no final de semana. E a gente vai ver algumas questões importantes na vida de Daniel que vão, eu creio que, servir de diretrizes para a sua vida, mostrando que uma pessoa que, mesmo que ela não seja um pastor, um missionário, ela pode ter um compromisso sério com Deus. Ela pode continuar trabalhando no seu emprego, tendo uma vida normal e ter um compromisso sério com Deus. E realmente se empenhar e fazer a vontade de Deus. Mas vamos então começar com o nosso estudo. Ele cita que no 3º ano de Jeoiaquim veio Nabucodonosor e sitiou Jerusalém. Jerusalém passou por vários sítios. O que é um sítio? Não é o amigo da chácara, é outra coisa. Sítio é quando um reino sitia uma outra cidade e ele quer tomar aquela cidade. Então ele cerca a cidade, não consegue entrar na cidade água, comida, os recursos, não consegue entrar nem sair nada. E eles ficam cercando aquela cidade até que a cidade se entrega para eles. Não tem mais recursos, então se entregam. Deus livrou Jerusalém disso no passado, mas chegou um ponto que Deus falou, agora não dá mais. E Deus então entrega. E aí eu quero chamar a sua atenção para a soberania de Deus nessa questão. É Ele que entrega a cidade. Versículo 2, o Senhor entregou nas suas mãos. Ele entrega especificamente o rei, ele entrega especificamente alguns utensílios da casa de Deus, ele quer castigar a Jerusalém e ele entrega isso. É Deus que entrega. E essa primeira verdade que a gente vê sobre a soberania de Deus no livro de Daniel, ela deve
ficar bem profunda em nossas vidas, para a gente entender que tudo o que acontece, aconteceu exatamente daquela maneira, e não mais e não menos, porque Deus, o soberano Deus, quis que acontecesse daquele jeito. E Ele vai tirar glória disso. Só que tem um porém aqui. Hoje nós tivemos o jogo do Brasil e Espanha. Ah, tem gente que sabe aqui, hein? Tem gente que está acompanhando. Brasil e Espanha. Deve ter acabado já, que eu ouvi alguns fogos. Não sei, deve ter acabado. Alguém está acompanhando aí? Mas hoje tem esses campeonatos, né? Um povo contra o outro, é um país contra o outro país, lá no campo de futebol. Não saem mortes, pelo menos na maioria dos jogos, não tem morte, né? Mas as guerras são mais ou menos por aí, boa parte das guerras, né? Só que naquela época a guerra era coisa feia, era guerra mesmo, e geralmente eles associavam o Deus do povo, o Deus mais forte ganha do Deus mais fraco. Isso existe também no futebol, né? O futebol tem, o pessoal fica se benzendo, benze o gol, entra, dá não sei quantos saltos e tudo, e perde o jogo, depois no jogo faz de novo, né? Ele pensa, vai que vai ser pior dessa vez, né? Mas não resolve. E, de alguma forma, o time que tem mais superstição acaba ganhando, e eles até devotam o título ao seu Deus, ao seu padroeiro. Naquela época era a mesma coisa. Agora você imagina o Deus de Israel, o Deus que abriu o Mar Vermelho, que conduziu o povo para dentro da terra, né? O Deus que colocou toda aquela glória na cidade de Jerusalém, no templo de Salomão. Agora, o povo de Israel está olhando as coisas indo embora. O que ele entregou? Alguns dos utensílios do templo, Deus entrega. E aí, cadê a glória de Deus? Aconteceu isso no passado. Você vai se lembrar uma vez em que a arca de Deus foi levada. Lembra quando Saul, né? Saul estava no final na última batalha dele, ele perde a batalha, os filisteus pegam a arca e levam embora e colocam lá no templo do Deus deles, a arca de Deus. E o que acontece no outro dia? Está lá o Deus caído e prostrado diante da arca. Aí começa a dar um monte de doença no povo, eles falam, a gente não quer mais essa arca aqui não. E aí parece batata quente, né? A arca vai para uma outra cidade lá e dá doença na cidade, a peste, e o pessoal, tira esse negócio daqui. Até que eles colocam a arca em cima de um carro de boi, e aqueles bois simplesmente vão andando de volta para Israel, sem qualquer pessoa conduzindo, e a arca volta para Israel. Deus é glorificado ali. Mas aqui, Deus escolhe um outro meio de ser glorificado. Ele vai ter algumas pessoas que, de alguma forma, o rei fala para trazer, e essas pessoas elas vão ser simplesmente as principais pessoas do império. Ele está trazendo alguém para explorar, e essa pessoa é quem vai trazer a glória de Deus para o império. Esse é o modo como Deus se revelou naquela época. E esses rapazes que vão para a Babilônia, o termo usado aqui para eles, esses jovens, eu quero dizer para você que é um termo que geralmente é usado para jovens entre 13 e 15 anos, geralmente 13 e 14 anos, da idade do Gabriel. Certo, Gabriel? Faz 14 anos agora, né? Já faz 14 anos agora, em outubro, mas o Daniel era da idade dele quando foi para a Babilônia. Ele não era alguém já maduro. O termo usado aqui é esse, é um jovenzinho assim. E esse jovem, ele já era instruído em sabedoria, em conhecimento, né? Como um jovem que hoje está na 8ª série, já é instruído. Claro que ele seria mais instruído se estudasse, né? As crianças,
se levassem bem a sério os estudos, brincassem também, mas levassem a sério. Quando se chega com 14 anos, já sabe muita coisa. E esses jovens são levados para lá, para o império tentar moldar eles na cultura do império. Isso é mais ou menos o que acontece com o mundo conosco. O mundo não pede muito de nós, não. Tá? O mundo ele é bem tranquilo. Ele olha para nós e fala, olha, eu não quero muita coisa de você, não. Eu só quero uma coisinha. Eu só quero que você se conforme um pouquinho comigo. Né? A gente não precisa viver nós não precisamos viver como inimigos. Vamos tolerar um ao outro, vamos andar em paz. A gente só quer isso, né? Só se conforma um pouco com a gente. Né? Como o Vaguinho trouxe Romanos 12, 1 e 2, é exatamente isso que o mundo pede. Paulo diz para não nos conformarmos, né? Não tomarmos a forma deste mundo. Porque o mundo pede exatamente isso. E é exatamente isso que eles tentaram fazer com esses rapazes. Primeira coisa, vamos dar para esses jovens a nossa bebida e a nossa comida. Qual que é o problema dessa comida e bebida? Era oferecida a ídolos. Agora, peraí, eu estou sendo levado cativo para um reino. Né? Estou sendo levado como escravo. E se eu não comer o que eles me dão, para onde que eu vou? Eu tenho dinheiro para comprar? Eles podiam virar para Daniel, para os amigos e falar, não, então compra alguma coisa. Não quer comer, então vai comprar alguma coisa. Eles não tinham direitos. Mas o mundo fala para eles, vocês vão comer exatamente isso. A gente pode inferir também que talvez essa carne que eles comessem fossem uma carne de porco, que na época o judeu, né, até chegar perto do Novo Testamento, o judeu não comia essa carne, era abominável para ele. Então ele olha aquilo e fala, eu não vou comer isso. Quem que olha e diz, eu não vou comer, vamos para o versículo, ele determina no versículo 5 a porção diária, e no versículo 8, Daniel então propõe no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Pergunto para vocês, quem era Daniel? Ele era um rapaz. Ele era um adolescente. Eu pergunto para vocês de novo, pode um adolescente ter convicções firmes sobre a vontade de Deus? Às vezes você olha para um adolescente, né, e você tem algumas visões estranhas. Os pais, quando têm seus filhos adolescentes, seus filhos novos, ele olha aquela criança nova, tão bonita, tão obediente, e fica pensando, agora está assim, quando chegar na adolescência vai dar trabalho. Né? Ele tenta imaginar em que tipo de monstro ele vai se tornar quando crescer. Né? E alguns pais passam dessa idade, os filhos passam da adolescência, completam seus 18, 19 anos, e eles olham para os filhos com alívio e dizem, olha, vencemos, hein? Nosso filho não está perdido, não se perdeu, não está grávida, nem engravidou, né? Não está nas drogas, não se envolveu com gangues. Então, nós vencemos. De alguma forma, a adolescência ela é vista dessa forma, por alguns, como uma época bomba, uma época em que o rapaz é um hormônio ambulante, a moça é um hormônio ambulante, mas eu quero dizer para vocês que, mesmo na adolescência, esses jovens, esses novos jovens, eles podem ter convicções firmes sobre a vontade de Deus. E aí eu chego numa questão que é a maturidade espiritual. Maturidade, ela tem várias áreas. Existe a maturidade acadêmica. Talvez você já possa pegar um texto, um livro, lê-lo, e ninguém do seu lado explicando, e você entende o que está escrito. Você pode pegar e ler, e você pode depois repetir o que foi escrito.
Você já tem maturidade para entender aquele texto. Talvez você tenha uma maturidade para poder atravessar a rua, olhar para os dois lados, já pode atravessar a rua. Hoje, com 18 anos, uma pessoa pode ter maturidade para dirigir, certo, Hildo? Pode ter maturidade. A pessoa já tem carteira, você pode dirigir. Mas existe uma outra questão que chama maturidade espiritual. E, às vezes, uma pessoa de idade que ficou 40, 50 anos na igreja, ainda não é uma pessoa madura espiritualmente. Porque nunca realmente colocou em prática o que a Bíblia diz. Ele foi a vida inteira um religioso. Ele gostava de ir na igreja, carregar sua Bíblia, estar com os irmãos, mas ele nunca colocou um ponto só da Bíblia em prática. Ele pode ter escutado 54 mensagens por ano durante 20 anos, né? Escutou lá não sei quantas mil mensagens, mas nunca nenhuma ele colocou em prática. Ele saía, no outro dia esquecia. Por quê? Tiago diz que é um ouvinte esquecediço. É alguém que não coloca em prática aquilo que aprendeu. Mas eu creio que esse jovem, esse adolescente, o Daniel, ele coloca em prática isso. Tinha um ponto lá, ele olhou aquela comida sacrificada a ídolos e falou, no seu coração ele decidiu firmemente, eu não vou me contaminar com essa comida. Ele tinha maturidade suficiente para entender que aquela era a vontade de Deus. E ele então propõe no seu coração. E eu quero dizer para você que dá para entender aqui que esses amigos dele foram grandemente influenciados por ele, né? O Ananias, Misael e o Azarias, seus três amigos. A Bíblia não diz que os quatro propuseram em seu coração, mas quem propôs em seu coração foi Daniel. E eles chegaram do lado de Daniel, e Daniel, uma pessoa espiritual, influenciou eles, e eles falaram, é isso mesmo, Daniel, vamos fazer isso. Quantas centenas de jovens você acha que não foram para a Babilônia? E de quantos nós temos notícia hoje? Talvez aqueles jovens, quando chegaram na Babilônia e viram aqueles manjares, aquele vinho, depois de 3 anos de sítio, né, comendo, não sei o que estavam comendo, madeira, já não tinha mais nada para comer naquela cidade, eles chegam e vão com sede ao pote. Mas Daniel olha para aqueles manjares e diz, não, essa não é a vontade de Deus. E esses amigos são influenciados por ele. Eu quero dizer para você que, se você tiver amigos, se você se ajuntar a pessoa espiritual, alguém que leva a sério a vontade de Deus, provavelmente você vai se dar bem. Você vai aprender os seus caminhos. E da mesma forma, se você se ajunta com aquele que não está nem aí para a vontade de Deus, você acaba como ele. Aquele ditado, diga-me com quem andas e te direi quem és, é verdade, né? Paulo diz, as más conversações corrompem os bons costumes. E esses jovens então se reúnem, e a gente vê aqui, Daniel chega para o chefe dos eunucos e diz para ele, olha, por favor, eu não quero me contaminar com isso. De alguma forma o chefe dos eunucos fala, olha, não posso, tal, não tem como eu tirar isso. Então Daniel chega para o dispenseiro-chefe, o dispenseiro que foi colocado sobre eles, e conversa. E Daniel propõe uma solução. Ele fala, olha, você não vai perder nada. A gente vai ficar 10 dias comendo legumes, bebendo água, você não vai perder nada. Se a gente, depois desses dias, estiver triste, mais magro que os outros, aí você corta. Você não vai perder nada. E nesse ponto é interessante ver a proatividade de Daniel. Daniel poderia ter pegado uma bandeira e segurado, não vou comer essa comida.
e chegado para o rei e falado: você pode me matar, mas eu não vou comer essa comida. Mas ao invés disso, ele chegou e conversou. É sempre a primeira solução. Às vezes você está no seu emprego e o seu patrão está te pedindo para fazer algo que não é da vontade de Deus. E aí você pode chegar para ele e falar: olha, se você quiser que eu faça isso, pode mandar embora que eu não vou fazer. Ou você pode propor uma solução. Ó, chefe, não tem como me mudar de setor? Eu faço isso e o senhor me testa lá, se eu não for bem, o senhor me coloca de volta, mas se eu for bem, né, se o setor for melhor, aí o senhor me deixa lá. E olha só, onde já se viu alguém que come legumes e bebe água ficar melhor do que alguém que come carne, né, bebe aquele vinho e aquelas iguarias, aqueles manjares do rei? Alguém que come legumes e bebe água está fraco. Pede para um pedreiro. Pega um pedreiro. O Rodrigo não é pedreiro, né? Alguns confundem ele com pedreiro. Ele vai fazer o desengrosso lá, mas não chame ele para fazer a sua edícula, né? Ele não vai fazer. Mas pensa um pedreiro, alguém que vai concretar lá uma laje. De manhã ele vai e come um alface. Come um alface e bebe água. Será que ele aguenta até as 9? Não aguenta, né? Ele tem que comer e tem que comer algo com substância para aguentar. Agora, aqui nós vemos a soberania de Deus. Deus transformou aquele legume em algo bom. Eles comeram aquilo para não comer os manjares. Eles tinham certeza que aquele alface não foi sacrificado a ídolos. E eles comeram e Deus abençoou. Aqui nós vemos a soberania de Deus. E nós vemos a soberania de Deus também no fato de o chefe ter tido graça e misericórdia de Daniel. Ele alcançou graça e misericórdia aos olhos do chefe. E de alguma forma, quando você resolve fazer a vontade de Deus, Deus age. Entende isso? Quando você resolve firmemente fazer a vontade de Deus, Deus age. E Deus vai fazer com que o seu chefe, com que a outra pessoa entenda aquilo. Pode ser que não. A gente vai ver no capítulo 3 que isso não acontece bem dessa forma, não foi a vontade de Deus. Mas no caso específico de Daniel 1, a soberania de Deus alcança eles. E esse jovenzinho que tomou essa firme decisão e já tinha a capacidade de chegar e falar com o dispenseiro, nos prove aí 10 dias. Terminam os 3 anos de teste deles e eles vão se apresentar diante do rei. Então eles se apresentam diante do rei no final e vamos para o versículo 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e nota, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Eu fiz uma média matemática disso aqui. Eles estudaram 3 anos. E ao final dos 3 anos, estavam 10 vezes mais doutos do que todo o pessoal do reino. Isso equivale mais ou menos de 2 a 3 meses de estudo deles. O conhecimento que eles adquiriram de 2 a 3 meses equivalia a todo o conhecimento de uma vida inteira daqueles sábios. Você sabe que Deus também é soberano sobre
aquilo que você entende, Ele é soberano sobre o seu cérebro. E esses rapazes ficaram 3 anos e não só podiam falar o aramaico, escrever o aramaico, mas podiam discutir em aramaico, estavam muito mais sábios do que todos os do reino. 10 vezes. Pensa um jovem de 17 anos, que hoje iria começar a faculdade, disputando com pessoas de 60 anos que estudaram a vida inteira, e essa pessoa é considerada 10 vezes mais douta, sabe 10 vezes mais coisa do que aquela pessoa que estudou a vida inteira. Como que isso é possível? É porque Deus também é soberano sobre a sua mente. Eu volto para aquela questão de Moisés. Quando Moisés chega para Deus e fala: Senhor, eu não posso falar para eles porque a minha língua é pesada. Eu não sou bom de oratória, Senhor. E Deus fala para Moisés: Moisés, quem que fez a língua? E eu pergunto para vocês, talvez você tenha dificuldade em entender alguma coisa, está passando por dificuldades na faculdade, na escola, no emprego. E eu pergunto para você, quem fez o seu cérebro? Quem que desenhou, fez o projeto? O Deus que te deu o seu cérebro, Ele é capaz de fazer você ser muito mais douto e entendido do que as pessoas do mundo, se essa for a vontade dEle. Se isso concorrer para a glória dEle, para o teu bem. Então, quando você tem falta de sabedoria, como o Tiago nos diz, o que você faz? Você pede a Deus. Quando você tem falta de entendimento, Senhor, eu não estou entendendo essa matemática aqui. Me ajuda. Deus vai te ajudar. Ele que fez o teu cérebro. E o cérebro daquele cara chato que criou aquela matéria. Né? Ele que fez isso. Ele que criou todas as coisas. E Deus abençoa então esses jovens. E tudo isso começa, eu quero chamar sua atenção para isso, que tudo isso começa com um pequeno gesto. Já assistiu aqueles filmes que falam sobre a corrente do bem? Ou vídeos, a corrente do bem, uma pessoa faz um pequeno gesto aqui, a outra vê ele fazendo aquilo, então ela vai e ajuda o outro, e aquilo vai se espalhando, de repente todo mundo está fazendo bem para todo mundo. O pequeno gesto bíblico que Deus espera que você faça é a obediência. Num determinado item, bem pequeno. A obediência total começa com a obediência em um ponto. Talvez Deus queira uma coisa de você. Ele queria simplesmente ver se Daniel ia comer aquela comida e beber aquela bebida. Era uma coisa simples. Daniel foi, falou, eu não vou me contaminar. A partir daí a coisa começa a se desenrolar. Deus quer uma coisa de você. A obediência começa com um ponto. A maturidade espiritual, ela começa com a obediência em um ponto. A obediência em um ponto em que você resolve firmemente fazer. Qual que tem sido o seu manjar e o seu vinho? Eu pergunto. Qual que tem sido o pecado que o mundo tem oferecido para você numa bandeja? Às vezes é o que o Jonathan falou. Às vezes você não tem sido submissa ao teu marido, nem amado a tua esposa. E você tem ouvido aqui, vez após vez, que esse é o melhor para a tua vida, mas de alguma forma você fala, não, isso aí não. E de repente você chega nesse ponto e você decide firmemente, Senhor, eu vou amar a minha esposa como o Senhor quer. Eu vou me submeter ao meu marido como o Senhor quer. Senhor, eu não tenho obedecido a meus pais, não tenho honrado a eles, mas eu decido firmemente em meu coração, eu vou honrá-los de agora em diante. Eu vou obedecê-los de agora em diante.
É um ponto, é um pequeno gesto. Senhor, lá no serviço, eu não tenho trabalhado como eu deveria. Eu poderia render muito, Senhor, mas aquele Facebook tem me atrapalhado a vida. Mas a conversa com o meu colega ali do lado é tão legal e todo dia eu vou lá e começo a conversar e quando eu vejo, aquelas 8 horas se transformam em 8 minutos. Eu trabalho 8 minutos com todo o meu gás. O resto é conversando. Senhor, esse é o meu problema. Mas eu decido firmemente em meu coração. De agora em diante eu vou trabalhar para a tua glória. Talvez o seu problema seja simplesmente os estudos. Você não trabalha fora, você não tem ainda responsabilidades de sustentar a casa, e talvez você simplesmente estude. E quando você olha para os seus estudos, você vê que você não tem feito o seu melhor. Né? Você poderia gastar muito mais tempo estudando e se preparando para enfrentar o mercado de trabalho. Mas você, às vezes, tem gasto seu tempo brincando com joguinhos o tempo todo. Você pode brincar, você pode jogar, mas tem a hora de estudar e tem a hora de brincar. E talvez você tenha que chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu resolvo firmemente meu coração. Eu estou separando aqui 2 ou 3 horas de estudo por dia para me preparar para o futuro. Essa é uma das formas que você pode honrar a Deus, mas eu insto com você uma coisa. O que Deus está querendo de você agora? Cada um de nós é algo diferente. Se eu falar com o Hildo, é uma coisa diferente. Falar com o Richardson é algo diferente. Cada um de nós é algo diferente, mas qual que é essa coisa? O que tem te atrapalhado de começar a carreira de obediência a Deus? E não me venha com a desculpa. Ah, Senhor, eu ainda não sou tão maduro. Nós temos aqui o nosso Daniel, 14 anos, mudando o império todo. O homem que Deus usou tinha 14 anos. E essa idade perante Deus já é homem, tá bom? Talvez a Constituição diga que há 18 homens que você é uma pessoa já capaz, eu não sei qual é o termo específico, né? Mas, aos olhos de Deus, você tem 14 anos, você não é um D menor, tá bom? Você é plenamente responsável pelos seus atos, você já é um homem. E você já pode fazer a diferença, você já pode dizer não. E às vezes você vai dizer não com uma coisa muito pequena. Você vai chegar na hora da prova e o pessoal vai falar, ô meu, e aí, trouxe a cola? Você vai falar, não, não colo mais, agora eu estudo. Cara, você é burro mesmo. Olha o pessoal falando que você é burro, né? Mas, você pode decidir firmemente, falar, não vou fazer isso, eu vou estudar, eu vou fazer a prova com a minha cabeça, com o cérebro que Deus me deu. Esse é um dos modos que você pode honrar a Deus. Nós vamos continuar estudando o livro de Daniel ao longo das semanas. O pastor vai continuar trazendo o seu estudo sobre essas outras religiões que ele está trazendo, né, agora, esses falsos profetas. E nós vamos continuar também com o pessoal dando esses estudos ao longo no começo do culto. E tudo isso para a glória de Deus. Eu espero que você, durante esses estudos, se espelhe nesses jovens e diga, eu quero ser igual ao Daniel. É uma coisinha pequena, mas eu vou fazer para a glória de Deus. Nós vamos orar, terminar o nosso tempo. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo exemplo de Daniel e de seus amigos. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a olharmos para a nossa real condição
olharmos para o Senhor Jesus Cristo, para o Teu Santo Espírito, a obra que Ele realiza em nossas vidas, o poder que o Senhor nos dá sobre o pecado como novas criaturas, o poder que o Senhor nos dá para sermos nesse mundo a luz do mundo, sermos o sal da terra. E às vezes, Senhor, precisamos obedecer ao Senhor em coisas tão pequenas. Peço que dê o discernimento para cada um aqui e a coragem para decidir firmemente no seu coração não se contaminar com este mundo, nas questões específicas que cada um enfrenta. Pedimos a sua bênção para o retorno dos nossos lares, a sua bênção para a tua igreja, a sua bênção para a reforma da nossa sala no edifício nacional. Abençoe essa semana o seu Máximo, o Rodrigo, que vão estar trabalhando, vão estar à frente. Dá sabedoria a eles e cuida de todos aqueles que forem, protege-os. Também abençoa o pastor Fridolin, que está em Curitiba, no aniversário do seu tio. Também guarde-o no retorno para cá. Peço que o Senhor nos dê uma boa semana na Tua presença e nos dê oportunidades de falarmos do Teu Evangelho aos nossos amigos, parentes, aqueles que estão ao nosso redor. Que a Tua graça esteja sobre a Tua igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.